Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. Termina hoje em São Paulo o Congresso Andave, um dos mais importantes eventos do agronegócio nacional. São mais de 250 marcas expositoras. O evento acontece em 4 pavilhões com mais de 24 mil metros quadrados de exposição. O Congresso é considerado o principal ponto de encontro para a atualização dos profissionais do setor da distribuição de insumos agropecuários. E este ano a expectativa é de que 13 mil pessoas participem do evento. Olha, o agronegócio brasileiro, o agronegócio paulista, ele tem importância internacional. Ele é importante para as nossas economias aqui no estado e no nosso país, mas tem uma transversalidade no mundo de fundamental importância. O mundo hoje depende muito de tudo que o Brasil produz, que o estado de São Paulo produz. O estado de São Paulo, referência numa produção sustentável do estado, numa agroeconomia ambiental e sustentável, que cada vez mais é liderança, é mais vanguarda em nosso país. E tem uma diversidade imensa, de produção, com mais de 40 produtos de relevância produzidos no nosso estado. O tema central deste ano foi agroeconomia brasileira em primeiro lugar. Como assegurar o nosso propósito de alimentar o mundo. O tema fala em agroeconomia brasileira em primeiro lugar. Então, a parte de economia vai ser muito trabalhado nos 3 dias de conteúdo, até porque o distribuidor é responsável por uma fatia muito grande de financiamento dos agricultores brasileiros. Acima de 22% do dinheiro é bancado pelos distribuidores. Então, esse é um fator importante porque nós produzimos a céu aberto, nós temos riscos e nós queremos cada vez mais ter sustentabilidade também no lado econômico da nossa agricultura. Serão 3 dias de palestras e painéis com profissionais da distribuição, especialistas sobre sustentabilidade, gestão, mercado de commodities agrícolas, mudanças climáticas, inovação, tecnologia e educação. Uma das novidades em exposição na feira são híbridos de milho, que gastam menos água, não necessita de muitos defensivos agrícolas que são nocivos ao meio ambiente. O Brasil é uma referência no agronegócio, Hoje em dia, o Brasil no mundo inteiro é uma referência. E aqui a Sempre está vindo com os novos híbridos de milho, que são sementes modificadas geneticamente para intempéries do tempo, pragas, doenças e terem melhores performances. Então, a Sempre está vindo com o Vita, o Forte, o Velocitar e o Titã, que são novos híbridos de milho. O Congresso Andave também vai apresentar um podcast exclusivo que será gravado durante os 3 dias de evento, sob comando do escritor e palestrante Luciano Pires. O PIB do setor agropecuário cresceu 11,3% no primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa alta fez com que o PIB brasileiro crescesse 0,8% nos primeiros 3 meses do ano. O Congresso da Andave acontece até quinta-feira, dia 8. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. No primeiro semestre, o país ampliou também o consumo e a exportação de café solúvel. Foram 1.900.000 sacas de café solúvel enviadas para o exterior no primeiro semestre deste ano, aumento de 3,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX. Nós estávamos em uma situação bastante estável logo depois que rompeu a guerra Ucrânia e Rússia em 2022 e que interrompeu a série histórica de 3 anos consecutivos de recorde de volume de exportação. E naquele ano a gente perdeu 10% de mercado, agora recuperando isso paulatinamente e esse ano com mais consistência. O valor das exportações ficou em 402.900.000 dólares. Segundo a ABIX, o resultado sinaliza a possibilidade de se alcançar um novo recorde com as exportações de cafés solúveis do Brasil até o final do ano. Em contrapartida, na questão do faturamento,
O solúvel trouxe em divisas para o Brasil mais de 400 milhões de dólares. Isso sinaliza também que, se persistir esses valores e esse volume, nós tenhamos uma quebra de recorde de exportação acima de 800 milhões de dólares de café solúvel, consolidando a 13ª posição nas exportações brasileiras do agronegócio. Os Estados Unidos, mesmo com uma queda de 20% nas importações, lideraram o ranking dos principais destinos dos cafés solúveis brasileiros. Foram embarcadas mais de 336 mil sacas no primeiro semestre de 2024. Na sequência, fechando o top 3, estão Indonésia com 119.474 sacas e Rússia com 99.706 sacas. Destaque ainda para o Vietnã, que teve aumento de 367,5% nas compras dos cafés solúveis brasileiros. Já sobre o mercado interno, os brasileiros consumiram 525.797 sacas de café solúvel no primeiro semestre de 2024, aumento de 1,2% se comparado ao primeiro semestre de 2023. Já no mercado interno, nós tivemos um desempenho também de 1,2%, discreto, mas contínuo, que vem sendo puxado desde 2016, quando iniciamos a série histórica de levantamentos de estatísticas de mercado interno, cuja média está em torno de 4% ao ano. Esse 1,2% significa uma certa estabilidade, mas o setor está otimista para fechar o ano de 2024 com acima de 2% de crescimento, que já está de bom tamanho. E nós percebemos, estamos percebendo que esse movimento de aumento de consumo de café solúvel no Brasil tem acontecido de forma consistente, bastante sólida, que nos dá bastante condições de continuar com os investimentos e continuar com os trabalhos de divulgação. O Brasil bateu recorde de exportação de carne suína em julho. O anúncio foi feito no Salão Internacional de Proteína Animal em São Paulo. O volume das exportações passou das 120 mil toneladas só no mês passado. O comunicado foi feito pelo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Juntos, os setores da suinocultura e avicultura são responsáveis por um valor anual de produção que supera os 350 bilhões de reais e geram mais de 10 milhões de empregos diretos e indiretos. Delegações de cerca de 50 países estão presentes no Salão Internacional de Proteína Animal, que termina hoje. O uso da tecnologia tem ajudado as lavouras de morangos do Distrito Federal e técnicos da Emater orientam os produtores que conseguem cultivar a fruta o ano todo. A cidade de Braslândia concentra 95% dos agricultores. Quando a flor do morango está com as pétalas mais fechadinhas e perfeitas, indica que o fruto será de qualidade. Essa plantação está toda assim e os morangos lindos e suculentos. O Sandy, ele tem plantado aqui na propriedade dele quase 1 hectare de morangos. São 45 mil pés. São pés lindíssimos. A gente vai mostrar os detalhes das frutas. E ele começa a plantar em março. Esse ano ele começou em março, né, Sandy? E não tem mais essa história de que o morango tem uma determinada época para dar, né? Para cultivar ou para colher. Aqui na sua propriedade e em várias outras propriedades do Distrito Federal, é o ano todo, né? Graças a Deus, né? Veio o sistema de turno, estufa, e nós conseguimos produzir morango o ano inteiro, né? Uns conseguem uma produção melhor do que o outro, de forma o manejo também, né? Ajuda bastante. São 3 meses do cultivo à colheita. Durante esse período, o Sandy recebe orientação técnica da Emater e utiliza todas as tecnologias disponíveis. Uma delas é a fertirrigação, que leva água e nutrientes na dose certa para cada pé. E a técnica de mulching, que envolve a aplicação do filme plástico no próprio solo e ajuda a manter a umidade do canteiro e impede o surgimento de ervas daninhas. Ajuda bastante porque também a forma de manter o canteiro limpo, né? Facilita porque se for diretamente na terra aqui, não vai ter como manter a lavoura limpa, o fruto com essa qualidade, né? Que nós temos aqui, ó, que nem você tá vendo. Mas olha só esse morango, posso tirar aqui? Sim. O pessoal de casa ver? Olha,
Que delícia. Eu amo morango, né, gente? Pode experimentar? Fica à vontade. Docinho. Ai, que delícia. O que você aprendeu, assim, na prática de técnica da Emater? Primeiro começando pelo análise de solo, né, para que você possa entrar com a parte nutricional que a planta precisa. E a maioria não faz essa análise, só chega lá e coloca a planta. E aí depois vai correr atrás e não consegue mais colocar o que era para ter colocado antes. Cada pedacinho do morango é saboreado também pelo Gabriel, de apenas 3 aninhos. Gente, o Gabriel é o neto do Sandy, já comeu bastante morango, já é o 10º morango do Gabriel, né, Gabriel? Conta pra tia, você gosta muito de morango? Gosta? Gosto. Você gosta de morango puro ou morango com alguma coisa? Uma coisa. Com alguma coisa. Por que você escolheu morango? Porque morango é o carro-chefe. É o carro-chefe, e graças a Deus é o que me ajuda a dar conta da família, né? É o sustento da família. Sustento da família, é o morango. Dos 407 produtores de morango aqui do Distrito Federal, 95% são de Braslândia. Ano passado, a produção foi de 6.500 toneladas da fruta e a expectativa para esse ano é de 7.000 toneladas. Ao meu lado, o agrônomo da Emater, Claudinei, conta pra gente. Ao longo dos anos, vem variando esse número, né? Tem ano que produz menos, tem ano que produz mais. Por que essa variação tão grande aqui no Distrito Federal? Os produtores aqui do DF, eles enfrentam um problema muito grande com relação à mão de obra. Então tem determinados anos que a mão de obra é um pouco difícil e aí a produção cai ao longo desses anos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem buscando informar os produtores novas tecnologias que são implementadas e, com a adoção dessas novas tecnologias, mesmo com a mão de obra um pouco mais escassa, a gente consegue superar a produção de um ano para o outro. Muito obrigada, tá de parabéns seu cultivo, sua plantação tá lindíssima e o morango delicioso. Obrigada por receber a gente. Obrigado a vocês. Estou comendo aqui. Eita, menino. Isso é saboroso, sério. A gente trouxe recentemente dados sobre um projeto que recuperou áreas de pastagens degradadas. Olha só. O Record News Rural sempre acompanha dados sobre a conservação do meio ambiente e tem ação que serve como exemplo positivo. Hoje a gente fala sobre um projeto que recuperou 100 mil hectares de áreas de pastagens. Isso foi possível graças à parceria entre produtores rurais e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Quem chega para explicar tudo é a Bárbara Evelyn Silva, que é assessora técnica do Senar. Bárbara, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. A gente que agradece mais uma vez. E olha, Bárbara, eu acho que para a gente dar um panorama geral, vamos começar do começo. Como é que essas áreas foram mapeadas? Bom, o projeto FIP Paisagens Rurais, ele nasceu com o objetivo da gestão integrada da paisagem. Então, nós priorizamos algumas bacias no bioma cerrado, onde a gente executou uma mobilização para identificar produtores com perfil e interesse de atuarem nesse projeto. Os produtores que manifestaram interesse, que atuavam na bovinocultura de leite ou na bovinocultura de corte, receberam um técnico durante 24 meses, onde por meio das visitas o técnico orientou a adoção de práticas ABC, entre elas a recuperação de pastagens degradadas e também a conservação ambiental por meio da adequação da propriedade ao Código Florestal. E hoje esse projeto já atendeu muitos produtores rurais em vários municípios e estados, né? Isso. Nós atendemos mais de 6.400 produtores em 7 estados do bioma cerrado. E a gente está atualmente ainda com quase 1.300 produtores em atendimento, recebendo mensalmente essas visitas para implementarem essas práticas. Para nós é muito gratificante, porque o número de produtores que a gente conseguiu acessar, conseguiu levar essa mensagem da importância do aumento da produtividade, de produzir mais em menor tempo e com menor custo, além disso, conservando o meio ambiente, é sem dúvidas um legado que fica aí na história de cada uma dessas famílias. Você tocou num ponto muito importante que eu acho que a gente precisa destacar, detalhar ainda mais. Por quê? Muita gente fala, olha, para produzir tem que desmatar.
E aí, quando a gente traz projetos assim, a gente mostra que não, é possível produzir, inclusive com mais eficiência, até em harmonia com o meio ambiente, né? Exatamente. A gente tem um cenário no Brasil como um todo que é ter muita quantidade de pastagens degradadas, né? A gente estima aí que em torno de 60% das pastagens estejam degradadas e em diferentes níveis de degradação. Então, a gente tem um nível que é de manutenção, ou seja, com poucas ações e um baixo custo, o produtor já tem condição de recuperar. Temos um nível intermediário que já envolve um pouco mais de custo e temos uma pastagem menos produtiva, já com alguns sinais de assoreamento, de erosão, e temos um nível severo, que aí realmente é um custo bem mais alto, e é algo que o produtor acaba aí tendo que realizar operações de quase que engenharia. Então, o que a gente preconizou dentro desse projeto é avaliar esses níveis de degradação junto do produtor e traçar com eles estratégias que a gente pudesse evitar a degradação e mitigar uma degradação que já tinha acontecido. E quando a gente fala das práticas, né, se eu estou falando do nível de manutenção, ações simples, como regular a altura de entrada e manejo das pastagens, né, respeitar essa condição da forrageira, eu trabalhar uma taxa de lotação associada a uma capacidade de lotação, ou seja, eu não posso ter muito mais bocas para serem alimentadas do que alimento disponível. Então, são questões que a gente foi trabalhando por meio da assistência técnica e que trazem para o produtor esse olhar de que é possível produzir mais dentro de uma mesma área, né, sem essa necessidade dele avançar para outras áreas e sabendo que se ele faz uma boa manutenção, ele tem capacidade de se manter produtivo por muito mais tempo, né, com condições ótimas dentro de uma área que às vezes ele não está explorando o máximo potencial dela, por alguma falha de manejo ou por deixar passar despercebido alguma boa prática. Bárbara, você disse que algumas ações são simples, né? Você citou inclusive algumas. Quando esse conhecimento chega ao produtor, ele se surpreende? Porque assim, olhando de fora, a gente fala, nossa, o desafio deve ser enorme. Mas quando a gente tem a informação, tem a técnica correta, tem produtor que se surpreendeu e diz, olha, não sabia que ia ser tão viável assim? Sem dúvidas, e como o resultado vem direto na produção, acaba que eles se engajam mais ainda em adotar aquilo que o técnico está orientando, e isso é muito legal, né? Uma das questões que principalmente foi gritante assim, para nós é a quantidade de produtores que não faziam uma análise de solo. Então, a análise de solo é algo que é simples e é barato, e ela te subsidia a entender o que a sua pastagem precisa de fato, né? Se é necessário uma correção, se é necessário uma adubação, para você entender que tipo de forragem você tem, qual que é a capacidade dessa forragem de oferecer qualidade e alimento suficiente para o seu rebanho e colocar um rebanho que seja compatível com aquela capacidade que você tem naquela área. Então, são ajustes pequenos de manejo. E aí, um outro exemplo que a gente sempre traz é trazer a água para dentro das áreas produtivas, né? Às vezes muitos produtores tinham essa distância da água e quando o animal tem que se deslocar grandes distâncias para beber essa água, né, beber uma água de qualidade, ele tem automaticamente uma perda de produção. Ele tem um gasto energético. Então, esses pequenos ajustes, que são as medidas de impacto que a gente diz, né, as medidas que são mais a curto e médio prazo, elas são o que ganha a confiança do produtor, né, a forma como a gente ganha a confiança do produtor, que o produtor entende que aquilo de fato faz sentido, né? À medida que ele vai visualizando ali, percebendo os resultados, ele vai cada dia mais aplicando as técnicas que o técnico orienta, justamente por conta de perceber esse resultado prático. Bárbara, hoje o Brasil, né? Aliás, não é de hoje, mas o Brasil é líder mundial na exportação de carne bovina, né? Você acredita que ainda tem muito hectare para ser recuperado, né? E quanto que a gente poderia ganhar de efetividade, de produção, inclusive o produtor ser melhor remunerado se a gente investisse mais na recuperação dessas áreas? Sem dúvidas. Para você ter uma ideia, nas áreas que a gente atua no projeto, a produtividade está em 1 unidade animal por hectare, né? Imagina se a gente consegue passar essa 1 para 2 unidades animais, né? A gente está falando de uma grande produtividade aí de 100%.
Então, é lógico que a capacidade de suporte da pastagem vai depender em função do clima, em função do tipo de forrageiro, o tipo de manejo que eu adoto. Ao longo do período do ano, ela vai ser diferente. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar de olho em como essa atividade está girando, como ela está acontecendo, mas sem dúvida, se considerarmos que temos mais de 60%, ou em torno de 60% de pastagens em algum nível de degradação, a gente tem um amplo espectro aí de trabalho que pode ser melhor explorado para que a gente tenha ganho de produtividade tanto no leite quanto no corte. Então, há um grande trabalho aí pela frente, sem dúvidas. E em relação à baixa emissão de carbono, eu pergunto porque é um tema trabalhado e é um tema também que está em alta, inclusive para a obtenção de recursos. E quando a gente fala de exportação também, porque o mundo cobra muito da gente, né? Nesse sentido, quais foram as ações? A adoção de práticas de agricultura de baixa emissão de carbono, ela é focada na redução das emissões, né? A partir do momento que eu tenho um solo coberto com o vegetal ali, que eu começo a trabalhar esse solo, começo a estruturar melhor, eu vou acumulando matéria orgânica e essa matéria orgânica é carbono. Então, todas essas práticas de recuperação de pastagem, de integração lavoura-pecuária, que também foi utilizada dentro do projeto, elas têm essa visão, né? E o potencial de mitigação varia também de acordo com o sistema que foi implantado. Nós ainda não mensuramos, né, qual que é a mitigação do projeto, talvez seja uma oportunidade aí para outros projetos, mas as práticas em si, elas têm essa função, têm esse objetivo, né? Trabalhar, o projeto ele vem com essa visão de implementar essas duas políticas públicas, que é o Plano ABC, por um lado, e por outro, o Código Florestal, e sem dúvidas a contribuição, se a gente for mensurar em cima dos 100 mil hectares, vai com certeza ter feito diferença aí nas nossas emissões. Pois é, e esse projeto já atua em 7 estados, né, com o bioma do Cerrado, né? Queria que a gente falasse um pouquinho sobre o porquê de focar nessas áreas e com esse bioma que é considerado o berço das águas. Sim, esse é um dos motivos. A gente trabalhou no projeto por bacias hidrográficas, então um dos objetivos era a gente trabalhar a gestão integrada da paisagem, olhando para essas bacias e para o comportamento, né, dessas bacias em termos de aumento da vegetação ou melhoria dos aspectos das áreas de degradação e até mesmo uma vazão, uma qualidade da água nessas bacias. A gente teve esse projeto sendo executado em 7 estados e mais de 66 municípios. Tem ações que surgiram depois dele, inclusive a ação da gestão integrada da paisagem, que está sendo desenvolvida na Bacia do Triângulo Mineiro. Então, além dos resultados que a gente tem dentro do projeto, a gente tem muita coisa que vai surgir a partir dele e já tem surgido. Isso é muito gratificante. Bárbara, o pessoal já está me perguntando aqui no ponto se justamente esse projeto vai ser ampliado para outras regiões do país também, porque, claro, já são anos, né, de um projeto que tem somado resultados. E a partir do momento que tem resultados positivos, as pessoas querem também ter acesso a um projeto tão importante, né? Isso. Enquanto projeto, né, a gente tem um tempo de início e um tempo de final, então as nossas ações elas vão até novembro de 2025. A gente está finalizando aí a assistência técnica com esses produtores, né? Outros projetos, eles sempre estão surgindo, tanto em parceria com o Banco Mundial, quanto por iniciativa própria das regionais. A sustentabilidade é um tema que entrou, de fato, no nosso sistema e é um tema que a gente se preocupa, né? Que a gente vê valor. Então, as regionais, cada dia, as regionais do Senar nos estados, cada dia estão buscando aí as suas parcerias regionais, né, iniciativas próprias que possam viabilizar para mais produtores a ação de assistência técnica olhando para a sustentabilidade. Hoje a gente tem mais de 150 mil propriedades em atendimento, mais de 300 mil propriedades atendidas e a expectativa é que a gente aumente esse número consideravelmente nos próximos anos. Então, acredito que em breve os produtores que ainda não tiveram oportunidade vão receber aí uma chamada do Senar para participar das nossas ações. Opa, coisa boa. Você falava aqui e eu pensava, né? Quando tem essa assistência técnica, ela contribui demais, claro, para
produtividade, para os ganhos, mas para uma mudança cultural, né? De visão de negócio, realmente. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente otimizar a nossa forma de olhar o agronegócio, tanto o produtor rural, quem está no agronegócio, ou seja, realmente vendo que dá para fazer em comunhão com o meio ambiente, uma produção muito bacana, como para todos os brasileiros, para a gente também mudar essa visão de que o agro só desmata, que o agro não quer saber do meio ambiente. A gente está aqui em rede nacional para mais 150 países. Eu acho que é muito importante a gente trazer também essas ações como forma, olha, não é assim, a gente cumpre muitos protocolos, a gente está de olho com o meio ambiente e a gente busca evolução, né, Bárbara? Com certeza. E o produtor é o maior interessado, né? Os recursos são muito importantes para que ele trabalhe. A água, por exemplo, é fundamental, né, na agricultura. Você ter uma biodiversidade, você ter uma área conservada, você está falando de clima, você está falando de temperatura, são tantas questões que influenciam diretamente, e o que a gente percebe é que o produtor ele não só está interessado, como ele está buscando esse tipo de informação. Então é uma crescente, né? A gente tem uma pressão interna que é do próprio negócio para que ele seja produtivo e competitivo. Ele está começando a adotar umas práticas melhores, mais sustentáveis, e também tem uma pressão de mercado. Então o mercado também está fazendo esse movimento em busca de propriedades que produzam alimentos de qualidade e que atendam, né, a sustentabilidade, que tenham esse olhar para o meio ambiente. E os produtores, além de maiores interessados, eles são aqueles que mais contribuem, que mais têm um impacto direto ou indireto das ações que realizam. Então, é um caminho sem volta, né? A gente tende a evoluir cada dia mais nesse processo, e as demais instituições todas, elas estão engajadas. A gente percebe várias instituições falando sobre o tema, e o que a gente talvez precisa fazer é trabalhar essas sinergias em campo para que a informação chegue cada dia melhor, mais rápido e com maior qualidade para esse produtor, para que ele também saiba como fazer e faça a sua função de uma forma que vai ser produtiva, de uma forma que vai ser economicamente viável e sustentável. E a gente segue acompanhando de perto esse trabalho que impacta todo mundo, o meio ambiente, o produtor rural, o nosso mercado interno e também internacional, né? Porque a gente fica cada vez mais ganhando, conquistando o mercado e credibilidade quando a gente respeita o meio ambiente. Muito obrigada, Bárbara, a você, a toda a equipe do Senar. Estamos sempre aqui de portas abertas. Nós que agradecemos a oportunidade e ficamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez, bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.